exaltar o Senhor. Aleluia. Meu Jesus.
servimos. Eu quero perguntar, irmãos, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão quem é batizado com o Espírito Santo. E os que não são? Ainda? Deus quer batizar com o Espírito Santo. E aos que são batizados com o Espírito Santo, eu quero dizer a você: deixa Deus Jesus. Porque Deus dá, irmãos, para quem dá de si. E os dons é para a edificação da igreja. Quando nós recebemos de Deus esses dons e guardamos para nós, tenha certeza que Deus vai cobrar de nós, porque Ele já te comissionou a fazer algo em prol da igreja. E aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. Não seja negligente. Dá lugar ao Espírito Santo. Não espere ter movimentos, irmãos. O pregador pulando e saltando aqui, para que você dê lugar. Você deve dar lugar desde o momento em que você chega na igreja. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus trabalhar no meio da igreja. Aqueles que não são batizados começam a pedir: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero receber também esta promessa na minha vida. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Vaso, irmãos, não é para ficar jogado lá no lixo, não é para ficar escondido no campo. É para ser colocado em evidência. É para ser mostrado. Aleluia! Vejam. Deus quer usar, mas você precisa abrir a sua boca. O Espírito Santo ele é sensível e ele é educado. Quantas vezes, quem sabe, Deus já quis te usar e você deixou de usar? Eu falo que eu já fiz isso também, mas graças a Deus que Deus nos dá uns puxão aí de vez em quando. Fala: não, é aqui. Quero convidar o pastor Artêmio. O pastor Artêmio estará ministrando a palavra para nós nessa noite. E eu quero, irmão, crer que até o final dessa campanha, aqueles que não são batizados vão ser batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Eu quero crer que ao final dessa campanha, essa igreja vai estar a fogo só, irmãos. Línguas de fogo distribuídas por toda essa igreja. Deus usando em profecia, Deus usando na revelação, Deus usando nos cânticos espirituais. Eu creio nessa igreja, naquela igreja que começou lá, em que deixou as pessoas atônitas, preocupadas: o que está acontecendo com esse povo? Estão tudo louco, estão bêbados, estão cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar com a nossa Bíblia aberta no texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Um texto que versa sobre os dons. Antes de nós fazermos uma oração, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo de número 4 até o versículo de número 11. O texto diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretações de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Glória a Deus. Eu vou te convidar o pastor
Everton vai estar fazendo essa oração antes que você tome o seu assento novamente. Levanta a tua mão comigo. Senhor Deus e Pai soberano e todo-poderoso, dono do ouro e dono da prata, homem que conhece os corações, Pai, nos traz uma palavra que venha do teu sobrenatural nesta noite, meu Deus, que possa entrar em corações, meu Deus, que estão necessitados, estão carentes, Pai, necessitando uma palavra que venha do teu Espírito, que venha direto do teu trono, Pai, e usa teu Filho como canal de bênção para nossas vidas nessa noite. É o pedido que eu te faço pelo poder do teu nome. Amém. Os irmãos querem estar sentados, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje iniciando uma campanha que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Joel, sobre os dons espirituais. É importante esse assunto, irmãos. Quantos concordam comigo que é importante? Amém. É importante porque o Senhor colocou no coração do nosso pastor e coube a nós falarmos sobre uma introdução sobre esse assunto, e depois outros companheiros estarão ministrando sobre esses dons de forma individual. Mas para essa noite coube-nos falar sobre alguma coisa na parte introdutória desse assunto, que é muito importante e que é indispensável para a igreja nos dias em que estamos vivendo. Esse texto que Paulo escreve aqui no capítulo de número 12 sobre os dons espirituais, e ele diz que é para a igreja do Senhor. Como já frisou o nosso co-pastor aqui da sede, pastor Roberto, ele diz que nós precisamos ter estes dons espirituais. Irmãos, para nós entendermos, em primeira instância, nós como igreja do Deus vivo, nós que fomos um dia tirados para fora. A palavra igreja é derivada de uma palavra grega que quer dizer eclésia, aqueles que são tirados para fora. Tirados para fora da onde, pastor? E para onde? O texto mostra da seguinte forma: fomos tirados para fora do mundo e colocado num lugar à parte. Esse lugar à parte é chamado de Reino de Deus, que tem a mesma ideia de igreja. Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqueles que foram tirados para fora do mundo e colocado à parte dentro desse mesmo mundo. Aqui está o mistério, que Deus, com a morte do seu Filho, Ele criou uma outra esfera. A partir da morte de Cristo foi criado uma igreja. Essa igreja aqui no mundo, ela está no mundo, mas não pertence a esse mundo. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus diz: olha, Pai, eu não os peço que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Nós estamos neste mundo com uma incumbência, com uma responsabilidade muito séria. Qual é, pastor? Fazer com que a glória de Cristo venha ser manifestada no meio dos homens, e nós, como igreja do Deus vivo, devemos ser como portadores da glória de Deus neste mundo. A luz de Cristo deve brilhar através da igreja. Mas essa é uma missão muito difícil, pastor. Parece-me quase impossível eu ser um portador da glória de Deus, aquela glória que apareceu no Monte Sinai, aquela glória que apareceu no tabernáculo, aquela glória que foi vista lá por Ezequiel junto ao rio Quebar. Esta glória eu tenho que manifestar sobre o mundo. É esta glória que Deus quer que manifeste. Mas como pastor, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo morreu e depois ali de alguns dias foi assunto ao céu, os discípulos ficaram atônitos olhando. Olha o que vai acontecer, o nosso Jesus está indo, está sendo assunto ao céu. A Bíblia fala que naquele momento, no Monte das Oliveiras, enquanto os discípulos, aqueles galileus, estavam olhando Jesus sendo
sendo retirado numa nuvem para o encontro do Pai. A Bíblia diz que naquele exato momento, 2 anjos de branco aparecem do lado dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estás olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós é assunto e recebido ao céu, da mesma forma que o viste subir, ele há de voltar, ele há de voltar para vós. E eles lembraram do que Jesus falou, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e então seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aqui em Londres, nos confins da terra. E eles lembraram disso e foram para o local onde Jesus tinha falado. Irmãos, ali eles aguardaram a promessa do Espírito Santo, que é sobre esse assunto que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, que a partir desse dia, todas as quinta-feiras, será ministrado aqui, até que do alto venhamos a ser mais cheios do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fala em alguns versículos e conclui em Coríntios dizendo que antes de Jesus ser assunto ao céu, ele falou com pelo menos 500 pessoas, ele falou com elas, dialogou, e de maneira que lá naquele dia do cenáculo tinham 500 pessoas que estavam aguardando a promessa, porque Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, vão lá para Jerusalém que o Espírito Santo vai descer. Irmão, mas o negócio é o seguinte: demorou. No primeiro dia estavam apertados. Eu estive ali novamente, levei minha esposa ali no cenáculo aonde aconteceu este milagre, e nós estávamos ali. Tem a parte de cima da casa da irmã Maria, onde é o cenáculo, a parte de baixo, e eu fiquei imaginando 500 pessoas aqui dentro. Era um tanto quanto incômodo, desconfortável. No primeiro dia, talvez umas 15 pessoas disseram: olha, esse negócio não dá para mim não, eu achei que ia vir, mas já é 6 horas da tarde, eu tenho que ir embora. E foi embora, menos umas 15, 20 pessoas. No outro dia de manhã cedo, algumas pessoas disseram: olha, mas o Espírito não vem, eu vou embora. De maneira que no terceiro dia já não tinha mais 500, já tinha ali mais ou menos umas 350. E no quinto dia, no sexto, no sétimo dia, só tinha ali em média de umas 220 pessoas. E eu penso até que Deus disse assim: olha, Espírito Santo, eu acho que não vai dar de tu ficar aqui nessa festa da recepção do Cordeiro que voltou para o céu, trazendo nas suas mãos o sangue. Eu acho, Espírito Santo, que tu tem que descer logo, senão não vai sobrar ninguém para o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo ainda aguardou mais uns dias, irmãos, e de 500 pessoas desistiram, porque ele demorou um pouquinho, desistiram 380 pessoas. E quando o Espírito Santo desceu, 10 dias depois de Jesus haver prometido o Espírito Santo, só tinha 120 pessoas aproximadamente. E então naquele grande dia, aquele dia, o texto mostra que então o Espírito veio e ele inaugura a igreja que começou no Calvário. Jesus comprou o direito de nascermos igreja ali no Calvário, mas foi aqui no Pentecoste que o Espírito Santo vem e inaugura essa igreja, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo começou naquele grande dia, foi uma alegria. A Bíblia diz que veio do céu como que um vento impetuoso e veemente, quer dizer, um vento que estava como que revolvendo-se. Sabe aquele vento que vem forte e bate na janela da casa e diz: olha, um vento forte. Foi essa sensação que tiveram, um vento impetuoso e forte, e a Bíblia diz: e encheu toda a casa. Irmãos, eu penso que houve um impacto muito grande. Nas versões mais atuais diz que eles estavam sentados no mesmo lugar. Na versão que foi lida nessa noite, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam assim, talvez como os irmãos estão aqui, pensando: olha, quanto dia vai demorar? Mas de repente começou um vento, e o vento foi aumentando, e de repente eles sentiram que estava envolvendo toda a casa. E o milagre que é chamado da glossolalia, do falar em línguas, aconteceu
foi uma alegria pentecostal, uma coisa que nós não conseguimos explicar, mas aquela alegria foi tão grande, que eles começaram a glorificar a Deus e começaram a dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso foi espontâneo, foi voluntário, não tinha ninguém dizendo: irmãos, dá glória, olha, eu te pago 5 pounds se tu der um aleluia. Não precisou nada disso. Foi uma explosão, sabe por quê? Porque veio de dentro para fora, um coração desejoso da presença do Senhor, explodiu dentro deles aquilo que Jesus já estava profetizando: olha, esta água viva vai fluir de dentro de vocês e vai jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo estava atuando naquele momento, trazendo uma transformação nas vidas e inaugurando a igreja do Deus vivo. Irmãos, naquele momento acontece ali uma coisa muito extraordinária, que é a manifestação dos dons que nós estaremos iniciando a partir desta noite. E você está proibido de faltar qualquer uma dessas quinta-feiras que vai vir daqui para frente. Talvez, não sei se vai ter 5, 10, 9, mas não falte nenhuma. Lembre dos 500, os 380 que desistiram, e só os 120, faça parte dos 120. Não falta nenhuma das quinta-feiras. Amém? Quantos entenderam a mensagem? Amém? Irmãos, nós não podemos entrar muito, porque os companheiros estarão falando no decorrer, estarão se aprofundando, cada um dentro de uma área específica. Mas nós precisamos entender que com a descida do glorioso Espírito Santo, Ele trouxe dons para os homens. A Bíblia fala em Tiago, eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. O que achou? E gostaria de ler, fique à vontade. Isso, pode ser mais alto, irmãos. Pode ir. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Amém, obrigado. O texto diz que todo dom perfeito vem da onde, irmãos? De Deus, do Pai das luzes, aonde não há dúvida, aonde não traz confusão, aonde não traz desconfiança. Diz o texto que todo dom perfeito, ele vem de Deus para a edificação da sua igreja. Amém? Irmãos, nós temos que entender algumas coisas sobre os dons. Primeiro, os irmãos lembram quantos dons que a Bíblia registra, que estão expostos na Bíblia Sagrada? Quantos? 9. Alguém tem alguma outra opção? 16. Alguém tem outra? Meu vídeo é afinado, tá? O total de dons são 21 dons. Tá? Nós temos que entender sobre esse assunto para poder nos aprofundar nas próximas aulas, ou próximos culto de ensino que vamos ter aqui, antes de fazermos a oração que o Senhor estará movimentando grandemente com os seus dons aqui em nosso meio. São 21 dons divididos em 3 partes, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No texto que nós lemos, capítulo 12, versículo 4, diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Depois do versículo 5 diz, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor, aqui o Senhor Jesus é o mesmo. No versículo 6 diz, há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus em que opera tudo em todos. Então nós temos 21 dons ao todo à disposição sua, à disposição da igreja. Amém? Então a primeira categoria ou qualidade de dons que nós podemos atribuir aqui são os dons
de Deus. Os dons de Deus são chamados os dons naturais ou os dons gerais. Esses dons de Deus são aquele dom, aquela vocação, aquela capacitação que já nasce com a pessoa. Cada pessoa tem um chamado na sociedade para exercer alguma coisa em prol do bem comum da humanidade. Tem pessoas que têm uma capacidade de oratória muito grande e às vezes nem são crentes. Eu conheço um deputado do Tocantins que irmãos, ele tem uma fala muito terrível, ele fala, convence qualquer um, porque ele tem uma capacidade de oratória muito grande, não obstante ser um espírita. Quando na eleição retrasada, ele contratou uns macumbeiros lá da Bahia, e ele ficou no meio, fizeram lá um monte de coisa, e 2 semanas depois, ele foi visitar uma igreja, esse mesmo, que eu esqueci o nome dele agora, lembra da vida? Siqueira Campos, vocês irmãos já ouviram falar. Ele foi na igreja num congresso de jovens, e como ele era candidato, deram uma oportunidade para ele. Ele abriu a Bíblia no Salmo de número 23 e começou a ler ali: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, os irmãos começaram a dizer aleluia, glória a Deus. E depois, quando ele falou ali muito bonito, que o Senhor é que me guia, e por isso que eu sou um dos candidatos, e irmãos, foi uma coisa assim, eu digo, se ele continuar falando, o povo vai começar a chorar aqui, porque ele tinha uma capacidade muito grande. E no final, o pastor Derival não sabia muita coisa, tinha chegado recém de Portugal, agora retornou a Portugal, disse: o pastor Siqueira Campos, quer dizer, o candidato chamou o homem até de pastor, por causa da capacidade que tinha. Então, irmãos, isso sabe o que é? É o dom natural. Quando você nasce, Deus já lhe dá qualidades, já lhe dá capacidade para você exercer alguma coisa. Todos nós temos dons. Alguns, se for chamado para estar aqui na frente, ele até pode vir, mas a perna vai tremer, batendo uma na outra, a saliva vai faltar da boca, vai começar a dar umas cólicas aqui, umas coisas esquisitas, não consegue parar na frente do povo, porque não foi chamado para isso. Então, nós encontramos em Romanos, capítulo de número 12, do versículo 7 a seguir ali até o versículo 11, os chamados dons naturais. Todos nascem com certas qualificações para fazer alguma coisa, e nós entendemos que ninguém pode dizer: não, eu não tenho qualidade nenhuma, eu não tenho capacidade nenhuma. Não é verdade. Todos nós fomos chamados por Deus para exercer algo, e quando agora na igreja nós temos que descobrir isso e usar isso para entender qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Na cidade de Criciúma tinha lá um irmão, ele era cooperador e era o acomodador da igreja, ficava na porta, o recepcionista, aquele irmão que dava um sorriso, ali na igreja do Boa Vista, não sei se os irmãos conhecem aqui, e ele ficava ali, a irmã lá conhece, e ele ficava lá, recepcionava as pessoas com um sorriso muito grande, e dizia: se acomode, tem aqui, a água fica ali. Uma pessoa muito simpática, e ganhava um pouquinho e foi influenciado. O pastor disse: olha, você tem umas boas qualidades, eu vou te botar diácono. Só que lá na época o diácono sentava no púlpito, então consagraram ele a diácono e colocaram outro na porta e colocaram o irmão sentado no púlpito. Ele disse que o primeiro dia que sentou no púlpito, quando se levantou da oração, que sentou, que olhou, virou para a igreja, ele disse assim: parecia que todos estavam olhando para mim, eu não conseguia ficar à vontade, eu olhava para um, parecia que estava me olhando. Irmãos, naquele outro culto, o irmão não apareceu mais na igreja, e passou um tempo, o pastor disse: mas onde é que está o novo diácono? Sumiu, e foi visitar o irmão, e daí ele disse: pastor, por favor, me tire desse negócio de ser diácono. Eu estava muito bem ali na porta, eu me sentia muito útil, e se for para ser diácono eu não vou mais para a igreja, porque eu não consigo sentar ali e
olhar e encarar a multidão. Olha, bote uma caixa de som nas minhas costas, faz eu levar lá no culto ao ar livre, mas não me bote sentado no púlpito. Irmão, se esse é o problema, eu nunca desconsagrei ninguém, mas eu vou te desconsagrar agora mesmo. Mas eu quero que você volte para a igreja, porque o local dele, no corpo de Cristo, era atender aonde Deus o tinha chamado. Amém? Irmãos, eu não entendo nada daqueles botões, até acho que tem botão demais, mas o Daniel se sai bem com aquilo, o Lindomar e mais alguém, mas não são todos capacitados para cuidar do plug da igreja, do som, do instrumento, porque cada um Deus chamou para um objetivo, um propósito no corpo de Cristo. Amém? Esta palavra, quando mostra que Deus dá a cada um com um dom específico, Paulo segue dizendo que uns, eles são no corpo de Cristo como os olhos, outro como a perna, outro como a boca, como o ouvido. Se nós fôssemos fazermos aqui uma eleição para o corpo de Cristo e fôssemos selecionar aqui os grupos e pegassem aqui cabos eleitorais segundo essas coisas que a Bíblia fala, e por exemplo, o Rodrigo seria o cabo eleitoral da perna, e ele dizer, não, a perna que tem que ser o rei do corpo de Cristo, porque a perna é mais importante, e talvez ele diria empolgado com o seu grupo, olha, a perna é importante porque sem ela o corpo não sai do lugar, a perna é a mais importante porque senão, se a perna não estiver funcionando bem, ela vai cair. Então vocês têm que votar na perna, porque ela é importante no corpo de Cristo. Mas aí vem o pastor Roberto, que é o cabo eleitoral dos olhos, e vem dizer, não, mas vem cá, se não tiver os olhos, tem um buraco, o que adianta ir andando, você vai cair no buraco. O olho que tem que ser o presidente do corpo, porque o olho que é importante. Daí vem a Leonilda, que é a cabo eleitoral dos ouvidos, mas o que adianta vocês ter perna, andar bem, ver tudo, mas não ouvir nada? O mais importante no corpo é a audição. Vocês vão atravessar a estrada e não vão ouvir que um carro está vindo e vai morrer todo mundo. Não, então vocês têm que votar no ouvido, que é o mais importante. E a conclusão que nós chegamos, irmãos, é que tudo é importante no corpo de Cristo. Amém. Mas pastor, o meu serviço é tão pouquinho. Você é muito importante no corpo de Cristo. Você não foi chamado por acaso, você não caiu de paraquedas aqui na igreja. Deus te chamou com a vocação que você tem, porque você é importante no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses dons naturais já nascem com a pessoa. Daí quando eu descubro o meu dom natural, a minha vocação que eu fui chamado, que é um dos dons ali de Romanos 12, eu então entendo que existe uma outra qualidade de dons, que são os dons ministeriais. Esses dons ministeriais não são dados por Deus, também não são dados pelo Espírito Santo, são dados por Jesus Cristo. E o texto diz que Jesus, em Efésios 4, versículo 11, que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o que, Jesus? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Aqui são os dons ministeriais. Diante do dom natural que eu tenho, eu busco os dons ministeriais, e quando eu encontro o meu dom ministerial para aquilo que eu fui chamado para exercer no corpo de Cristo, na igreja do Deus vivo, então eu olho para os dons espirituais, que são 9, que vão completar os 21 dons. Então eu vejo que o meu dom, um exemplo, se eu tiver o dom de ler um livro e já gravar, assimilar aquilo que eu li, e eu descubro coisas novas, tenho facilidade, então eu começo a buscar agora o dom ministerial, de querer ser um ensinador, de querer ser um pregador da palavra, e Senhor me dá esse dom. E quando eu começo a ganhar as primeiras oportunidades, eu vejo que eu vou precisar do dom espiritual, porque o natural eu já descobri, o dom ministerial eu já estou buscando e começando a botar em prática. Então eu começo a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu sei que tem 9 dons, mas pelo que eu estou vendo, o que eu preciso são o dom de sabedoria, de
conhecimento, o de fé, talvez o de discernimento de espírito, que vai se encaixar com o meu ministério, e com esses dons eu vou estar equipado para realizar bem a obra do Senhor. Eu vou fazer com facilidade aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que está nas minhas mãos, que nenhum outro vai poder fazer, porque cabe a mim fazer isso. É como se Deus entregasse um talento e eu dissesse: olha, eu vou granjear outros mais e vou trabalhar, botar em prática, não vou enterrar o meu talento. Amém? Então, primeira qualidade de dom são os dons naturais, dados por quem? Por Deus. A segunda qualidade são os dons ministeriais, para o ministério, que são dados por... E os dons sobrenaturais ou espirituais são dados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele não é uma força, não é uma influência. Por isso que diz que o Espírito Santo concede, e eles começavam a falar novas línguas, segundo o Espírito Santo eles concediam que falassem. Então o Espírito Santo, como sendo Deus, ele dá à igreja essas armas que Paulo chama de armas espirituais. Então os dons são para a igreja. Com qual finalidade, pastor Antônio? Com qual objetivo? A Bíblia fala que ele quer o aperfeiçoamento dos santos, que todos chegamos à unidade e comunhão com o Espírito Santo. E o texto mostra para nós que a finalidade é que os dons são para exortar, edificar e consolar a igreja. Então os dons são para a igreja, para fortalecimento da fé da igreja. Irmãos, os dons não são para shows, os dons não são para promover homem ou mulher alguma. Os dons são do Espírito Santo, não são do homem, não pertence a nós. O falar em língua estranha é diferente, não faz parte do dom, faz parte do batismo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, os dons são outra. Os dons são do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Nós não encontramos dons para casamento, dons para comprar carro, para vender uma loja e comprar outra. Não existe esse dom na Bíblia. Os dons na Bíblia são para edificação do corpo de Cristo, visando um bem comum, visando uma unidade da igreja e um fortalecimento da fé. Irmãos, o dom do Espírito Santo, ele sempre vai estar acompanhado dos frutos do Espírito Santo. Você não vai ver pessoas exercendo os dons espirituais sem ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é contrário às obras da carne. E a Bíblia diz em Romanos 8:9 que as obras da carne não podem agradar a Deus, mas aquele que é nascido do Espírito, esse agrada ao Senhor. Esse faz a vontade do Deus vivo. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, temperança, fé, domínio próprio. Irmãos, pessoas que exercem dons espirituais, mas não têm os frutos do Espírito. Por isso que nos nossos dias precisamos do discernimento de espíritos. Pessoas que têm uma vida toda atrapalhada, toda errada, e usam o púlpito sem ter o fruto do Espírito e usam os dons. Não está correto. Para a pessoa usar os dons do Espírito, ela tem que ter na vida dela o fruto do Espírito. Amém? Nós devemos ter em nós esse fruto do Espírito. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Nós devemos andar na luz como Ele na luz está,
porque se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas que nós vemos nos dias de hoje querem usar Deus e não deixam que Deus os use, mas querem usar Deus, que é muito diferente. Então os dons espirituais vão andar em igualdade com o fruto do Espírito. Dentro dessa, a gente tem cuidado, de entrar em alguns pormenores, mas o irmão Artemio em particular acha quase difícil uma pessoa usar os dons espirituais e ser um vendedor de carro, por exemplo. Sabe por quê? Por que, pastor? Porque o vendedor de carro, ele vai dizer: olha, compra esse carro, isso daqui é um reloginho, funciona como um reloginho, o câmbio é tudo novo. E tem esse carro pertencia a uma mulher, ela só usava no domingo para ir na missa, ou às vezes para ir comprar fruta. Esse carro está zero. E não é verdade? Então, se ele não falar algumas coisas dentro desse gênero, ele não vende. Então, eu acho difícil um vendedor de carro. Aqui é o irmão Artemio falando, só para nós entendermos melhor sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito, que tem que estar junto. A vida do crente, ele deve ser santificado de dentro para fora. Por isso que em Tessalonicenses 5:23 diz: e sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, todo o vosso espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, não é arrumar as coisas de fora para resolver lá dentro, não, é resolver aqui dentro e vai fluir aqui fora o bom comportamento, o bom testemunho. E então eu vou estar apto para ser usado nas mãos do Deus vivo, até mesmo se eu só estiver andando na estrada, como aconteceu na Bíblia. Vamos dizer assim: olha, eu vejo que aquele homem que vai andando ali é um verdadeiro homem de Deus. Só no andar é diferente, só no jeito, no comportamento, na maneira de entrar e de sair, de comportar-se, denota que é um homem de Deus. Irmãos, então é importante nós entendermos nesse particular os dons e o fruto, e devem andar juntos, e não são frutos separados, é o fruto no singular. E ainda mais importante, além de ser, não chama somente fruto, diz o fruto, é um pronome pessoal definido, é o fruto do Espírito que deve estar em nós, todas aquelas 9 qualidades devem estar em nós. Irmãos, eu descobri uma vez um texto em Efésios 4:29, dizendo que o Senhor, 29 a 27, que até mesmo gritaria entristece o Espírito Santo. Uma vez eu fui fazer uma visita, não foi aqui, ainda não visitei aqui, foi em outro lugar, aqui na Itália, e quando eu estava chegando, irmão, a dona da casa, a irmã, chamou uns gritos bem alto. Primeiro chamou o nome do menino, depois chamou, sabe do que? Demônio, vem aqui. Daí nisso a irmã viu que eu estava vindo e chegou: ô irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, era toda vermelhinha. Ô irmão, paz do Senhor, pastor, tudo bem, que bom. O irmão ficou querendo aquela onça, ficou querendo cordeirinho, calmo, tranquilo. E disse: ô irmã, eu sabia que a irmã tinha mais um filho, eu sabia que tinha só. Daí ela entendeu que eu ouvi o outro nome que ela chamou para o molequinho. Irmãos, a Bíblia diz que devemos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. É muito importante isso que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, para entendermos, é para a nossa edificação espiritual, para o nosso caráter cristão, para que nós possamos ter a comunhão verdadeira com o Senhor, entender que acima de tudo o Senhor quer nos usar e quer que nós sejamos úteis nas suas mãos, porque o dia do arrebatamento está chegando, irmãos, e muitas pessoas vão para o inferno. Muitas pessoas não vão ter essa oportunidade que você está tendo, e muitos vão estar lá, e igual um hino de número 17 da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? É uma interrogação que ele faz
dia ao meu Senhor apresentar. Eu penso que naquele dia para muitos vai ser de tristeza, vai ser de lágrima, de pranto. Sabe por quê? Porque vão saber o seu amigo, o seu vizinho, aquele que trabalhava junto, está indo passar a eternidade no inferno, e você está indo para o céu, e você poderia ter muitos ali do seu lado com você. Então por isso a igreja tem que se habilitar desses dons, tem que utilizar-se dessa ferramenta espiritual para ganhar almas para o Senhor Jesus. E para isso devemos entender uma coisa: quando você aceitou Jesus, você passou a ter o Espírito Santo. Então tem uma coisa aqui importante para aprendermos: existe batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Pastor, tem diferença? Tem diferença. Qual é a diferença? Quando eu digo eu sou batizado no Espírito Santo, isso acontece quando eu aceito Jesus como meu Salvador. Naquele dia, naquele momento, acontecem algumas coisas. Eu sou justificado na mesma hora, aqueles meus pecados são apagados, eu sou escrito meu nome no livro da vida e do Cordeiro, eu nasço de novo, passo a pertencer à família de Deus, e naquele momento eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou mergulhado na vida do Espírito Santo e entro para o processo da santificação. O Espírito Santo passa a fazer morada em mim, e eu passo naquele dia a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu coração e começa a moldar a minha vida, começa a trabalhar no meu comportamento. Eu entro para o processo da santificação até que eu chegue à estatura de varão perfeito, que vai acontecer no dia do arrebatamento. Então, quando eu digo que eu sou batizado no Espírito Santo, é quando eu aceito Jesus e passo a ter o Espírito Santo na minha vida, me guiando, me fortalecendo, dizendo: não faz isso, vai por aqui, não vai por ali é mal, por aqui é problema. E irmãos, tem muitas pessoas que não ouvem mais o Espírito Santo. É verdade ou não, irmãos? É verdade. Muitas pessoas, uma vez eu estava no Tocantins, pastoreando ali uma igreja, e uma irmã veio: pastor, não sei o que eu faço. O que foi, minha irmã? Quando eu vi, eu estava dentro do motel, fulano de: oi, irmã, que negócio é esse? Como assim, quando eu vi? Você não subiu a escada? Você não entrou no carro dele naquele dia que você falou que estava chovendo? E quando vocês entraram, pagaram o bilhete lá na entrada? Não, irmã, você entrou porque você quis, não é quando eu vi estava lá. Não, irmãos, o Espírito Santo com certeza estava falando: não vai, não entra, não vai por este caminho. Isso daqui não é para quem é santo, isso daqui não é para quem tem o Espírito Santo morando dentro dele. Uma vez eu dei uma palestra para os jovens e usei um exemplo, botei numa cadeira uma pessoa sentada e o Espírito Santo simbolizando um outro jovem do lado, e quando alguém vinha e oferecia algum lixo do mundo, aquele jovem pegava, o Espírito Santo dava um passo, e vinha outro, dava outro lixo, o Espírito Santo se afastava um pouco mais, e de repente veio um, amarra ele com uma corrente, o Espírito Santo se afasta. Por quê? Porque o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. A pombinha é a única ave que não tem fel, ela não ataca o seu oponente. A única coisa que a pombinha faz, ela foge porque ela é sensível, ela não ataca o oponente. Então, por causa do pecado, o Espírito Santo se retira, e a Bíblia fala que a mente é cauterizada pelo pecado, e a pessoa não sente mais que está pecando. E algumas pessoas dizem: não, isso eu acho que não faz mal, isso eu acho que não tem problema, é só uma maconhinha, um cigarrinho, isso não influencia nada. Irmãos, é a mente que já está cauterizada. Então a pessoa, ela tem que dar ouvido ao Espírito Santo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, ele passa a fazer morada em nós. Ele não quer somente dar os dons espirituais para a igreja, mas ele quer conduzir até o dia glorioso do arrebatamento e apresentar uma noiva pura, sem mácula, sem mancha para o Cordeiro, e dizer: aqui está a tua noiva, ela está aqui sem mancha, sem mácula,
os seus pecados foram perdoados pelo sangue lá da cruz, e aqui está o meu trabalho cumprido. Irmãos, nós temos que entender que somos batizados no Espírito Santo e devemos ouvir a voz dele quando fala dentro de nós. Que nesta noite todos possam estar com os ouvidos espirituais aguçados para ouvir o Espírito Santo falando. Ele já falou aqui no começo desta reunião, através dos hinos que foram cantados, através do pastor Roberto, quando ministrou aqui uma palavra aos nossos corações. Na leitura que foi lida, nós devemos ouvir constantemente a voz do doce, do amado Espírito Santo falando ao nosso coração. Ele tem interesse em nós, porque ele veio aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo e preparar a igreja para se encontrar com o noivo. E aqui qual outra diferença, que é o que nós vamos estar aprendendo nas demais lições, que é o batismo com o Espírito Santo, que é diferente do batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando há a evidência do falar em outras línguas, de essa manifestação visível de falar línguas que são chamadas línguas dos pentecostais, a língua lá do alto, língua concedida pelo Espírito Santo. Essas línguas são as línguas dos anjos. Não são as línguas dos anjos, como alguém diz, eu estou falando a língua dos anjos. Não, língua dos anjos só tem um texto na Bíblia, em Coríntios 13, mas ali diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer, se eu soubesse qual o idioma que os anjos usam e falasse esse idioma e não tivesse amor, isso não teria valor nenhum. Não está querendo dizer que a língua estranha é a língua dos anjos, mas a língua estranha, ela é uma língua concedida pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a edificação espiritual e, em terceiro lugar, para auxiliar você no momento em que estiver orando, que vai ser falado ainda sobre esse assunto. Então a diferença de batismo no é quando eu aceito Jesus como meu Salvador. A batismo com é quando eu começo a falar em outras línguas. Amém? Tá fácil? Aprenderam bem? Irmãos, tem uma fonte. O Espírito Santo, ele não veio também por acaso, ele não simplesmente está nessa terra sem propósito, sem objetivo. A Bíblia fala que a fonte do Espírito Santo, da onde ele veio, foi o trono de Deus. E eu encerro com essa parte. Jesus, ele é o intermediário do Espírito Santo. Vamos entender melhor. A Bíblia fala em Ezequiel 47 que debaixo do trono de Deus sai um rio, e dentre os símbolos do Espírito Santo, que é bomba, penhor, fogo, selo, vento, hálito, e também um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E aqui a Bíblia diz em Ezequiel 47 que debaixo do trono sai uma corrente de água, por causa do versículo de número 7 e do versículo de número 12, que diz que de um lado e do outro da margem do rio tem uma abundância de árvores muito grande, e que o versículo 12 diz que as folhas das árvores são para a saúde das nações. E eu olho lá para Apocalipse 22 e eu encontro esse mesmo rio passando na Nova Jerusalém, saindo de um único lugar e depois se dividindo em outros lugares. E eu olho para o Jardim do Éden feito por Deus, e a Bíblia diz que Deus fez no capítulo 4 um rio, e que esse rio se dividiu em outros rios, Gion, Pison, Tigre e Eufrates, e esse rio tinha a finalidade de banhar todo o Jardim do Éden. E eu começo agora a olhar aqui para a Bíblia Sagrada e entender o seguinte, que Deus é o doador desta água, deste rio que é o Espírito Santo, e ele tem que vir para a terra, ele tem que vir completamente para a terra, mas há um impedimento. Qual é o impedimento, pastor Artêmio? É os nossos pecados. Nós não temos capacidade de receber do trono de Deus o Espírito Santo de forma direta por causa dos nossos pecados, que a Bíblia diz em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. A Bíblia fala em
5:5, que nem a lua e nem o sol são puros aos seus olhos, tamanho é a santidade de Deus. A Bíblia diz em Salmo 66:18 que se eu no coração contemplar o pecado, Deus nem me ouvirá. E Isaías 59:2 diz que os meus pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então o homem estava impossibilitado de receber esse Espírito Santo por causa desse impedimento que era o pecado. Mas a Bíblia diz, numa simbologia lá no Antigo Testamento, que o povo queria da água, o povo estava com sede, o povo queria água, e foram para Moisés: Moisés, queremos água. E Moisés foi para Deus e disse: olha Deus, o povo quer água. E então Moisés disse assim: olha, eu vou estar lá no Monte Horebe, e eu vou estar em cima de uma pedra. Você vai chegar com o seu cajado naquela pedra e vai bater na pedra. Quando você ferir a pedra, da pedra vai sair água, da pedra vai sair água, e o povo então vai poder beber e se fartar grandemente. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, que aquela pedra era o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz em Coríntios 10:4 que todo o povo israelita beberam de uma única pedra que o seguia. Então, cada mudança de acampamento, a pedra já estava lá. E o texto de Coríntios 10:4 diz: e aquela pedra era Cristo. E quando eu olho Deus dizendo: olha, eu vou estar em cima da pedra quando você ferir a pedra, a Bíblia fala em Coríntios 15 dizendo que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então eu começo a entender sobre o Espírito Santo aqui de maneira mais profunda, que a água está lá no trono, está vindo, mas ela deve vir passar pela pedra, a pedra que é Cristo. Então a Bíblia diz que a água começa a sair lá do céu e vem direcionalmente para a pedra, para Cristo. Quando isso acontece, pastor Artêmio? Quando que Jesus recebe o Espírito Santo para depois passar para nós? Quando que ele recebe a plenitude do Espírito Santo? Quando ele está vindo lá no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando ele foi para João Batista em Mateus 3:16-17 batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz que o céu se abriu de um lado e do outro, e ouviu-se de lá uma voz muito forte dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A Bíblia diz que depois disso desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus, e naquele momento a água sai toda do trono e vem para a pedra que é Jesus. E naquele momento cumpre-se uma palavra que está em Atos 10:38 dizendo: e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual saiu libertando e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Naquele momento a pedra estava ligada com o trono, a água do Espírito Santo desceu sobre Jesus. E a Bíblia diz que em Isaías capítulo de número 11 e versículo de número 2 e 3, que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. E a Bíblia diz que porque ele recebe a plenitude do Espírito Santo, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus, ele recebe a plenitude do Espírito Santo. Por isso que em Apocalipse capítulo de número 5 e versículo de número 6, quando João olha o Cordeiro e diz: e o Cordeiro tinha nele os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então ali está a pedra está no Calvário, o trono de Deus já mandou a água, ele já está ligado com a fonte eterna chamada Espírito Santo. E então quando Jesus morre, um soldado vem e fura o seu lado, e a Bíblia diz que pega o miocárdio embaixo aqui da costela, perto do coração. Quando fura, sai sangue para a remissão dos nossos pecados, e diz assim, ó, e sai sangue e água em João 19:33, simbolizando, sabe o que? Através do sangue de Cristo, quando os nossos pecados, como a vara de Moisés, bateram na rocha chamada Jesus de Nazaré,
pecado que tínhamos foi rompido, porque o Espírito Santo se dividiu-se em 7 diferentes manifestações, que são esses dons, essa dimensão espiritual. E então hoje nós podemos dizer: eu sou cheio do Espírito Santo em uma das manifestações, porque só o único que recebeu a plenitude foi a pedra, foi Jesus Cristo, foi o Filho de Deus. E ele diz: olha, a partir de Jesus, depois da vitória do Calvário, depois da descida do Espírito Santo, a igreja, ela só não toma posse dessa bênção se não quiser, ela só não mergulha e não abraça no Espírito Santo e envolve-se nos dons de Deus se não quiser. Sabe por quê? Porque a pedra foi ferida no Calvário. Você hoje tem acesso, e a Bíblia diz de forma muito enfática em Hebreus 4,16, dizendo: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentar em todas as coisas a nossa semelhança. Agora olha o que o texto diz: acheguemo-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e recebermos socorro em ocasião oportuna. O Senhor diz: achegue-se com confiança. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Ah, pastor, eu tenho tantas esquisitices. Pastor, eu peco tanto. Eu não sei quantas vezes eu peco por dia, de tanto que eu pego. Ouse a chegar-se com confiança diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui estou eu, como sou fraco, e eu vejo que tu fez tudo por mim. A água saiu do trono, passou através da cruz, e hoje está distribuída na igreja. Todo mundo sente, como Jó capítulo 11, 23 diz: eis que passa na minha esquerda, eu não sinto, na minha direita eu não diviso, na minha frente eu não percebo, mas eis que eu sei que o Senhor está me contemplando. Na hora certa Ele vai me tomar, vai me fazer um vaso. Aguarde mais um pouquinho. Ouse dizer: Senhor, aqui estou, neste primeiro dia da campanha, onde estou entendendo que é necessário eu ter na minha vida os dons espirituais. É necessário eu ter uma amizade maior com esse amigo chamado Espírito Santo. Ele quer te conduzir, Ele quer te dar um sentimento espiritual, Ele quer tomar conta da tua vida, não como um bisbilhoteiro, não como alguém que quer se meter, mas Ele quer ser teu companheiro. Ele quer estar lado a lado, te conduzir pelo caminho de felicidade, de alegria. Talvez Ele não queira que você salte dessa alta mortal descosta e faça todas. Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você tenha uma alegria espiritual dentro de você, Ele quer que você regozije-se na presença do Senhor, Ele quer que a sua vida seja ainda mais abençoada na sua presença. Amém? Quantos vão prometer que não vão faltar nenhuma quinta mais aqui para frente? Deixa eu ver. Alguns ficaram com medo de levantar a mão. Faça esse propósito. O Senhor tem muitas palavras poderosas, vai usar muitos vasos dele aqui para falar mensagens que vão edificar os nossos corações. Irmãos, acredite que o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida, senão você não estaria aqui neste local e nesta nação. Você foi escolhido de Deus para fazer algo para o Senhor, que eu não posso fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você vai fazer, porque o Espírito vai te capacitar para fazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Mas eu quero fazer uma proposta a vocês essa noite. Quantos aqui querem, até o final dessa campanha, ser batizados pelo Espírito Santo? Quem ainda não sabe? Vamos. Ninguém. Ah, está lá, tem duas. Mas para mim, que eu tinha observado, tinha mais gente que não era batizada pelo Espírito Santo, que eu pedi para levantar a mão. Alguém mentiu, pastor, que não era. Irmãos, eu quero convidar você. Nós vamos fazer uma oração. O nosso tempo não dá para fazer uma oração, nós
e nem pode ser hoje, na verdade, né? Porque nós estamos começando a campanha, mas você que quer ser batizado com o Espírito Santo, no decorrer dessa campanha, eu quero que você venha aqui à frente e nós vamos começar a orar. Hoje. Amanhã, nem quarta-feira, nem quinta-feira que vem, nós já vamos começar hoje. E você vai se comprometer com Deus. Você vai começar a dar a sua semana conforme esta palavra que nós ouvimos hoje. Porque, irmãos, de qualquer forma, Deus não usa vaso sujo. Nós precisamos ser limpos. Às vezes há algumas coisas que entendem, quando eu digo vaso sujo, não quer dizer que está tudo errado. Às vezes Deus quer tirar alguma coisa da nossa vida. Às vezes é uma mágoa, ou uma tristeza, às vezes é alguma coisa que está incomodando, e como disse o pastor, o Espírito Santo é como uma pomba acessível, e ele não vai se chegar. Então nós vamos começar hoje. Se hoje ouvides a minha voz, é hoje. Deus nunca está falando para amanhã, irmãos. Nosso Deus é o Deus do hoje. Então eu quero convidar você a vir aqui na frente. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e querem receber o batismo com o Espírito Santo, venha aqui à frente. É fé, irmãos. Porque se você não busca, não tem. Não adianta. Eu tinha a impressão que tinha mais gente que não era batizada com o Espírito Santo. Quando eu perguntei, só algumas pessoas levantaram as mãos, pastor. E agora é muita gente para buscar. E ninguém precisa se envergonhar de buscar aquilo que Deus tem para dar. Vou dizer, você que não levantou a mão, converse com Jesus depois. Porque isso não é brincadeira. Nós não estamos diante de um Deus qualquer, de um Espírito qualquer. Nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, do Criador dos céus e da terra, daquele que enviou o Filho dele para morrer por nós, e que ao morrer por nós, subiu aos céus e enviou esse Espírito que é santo, que não habita em qualquer lugar, que precisa de lugar na sua vida, mas precisa de lugar limpo. Eu convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos fazer esta oração. Essas duas irmãs estão aqui, estão com o propósito de buscar, de receber o batismo do Espírito Santo. E Deus é fiel, Ele vai dar. Aleluia. Sabe, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque quando você bate, a porta se abre. E quando você procura, você encontra. Sabe por quê? Porque Deus não deixa nada escondido. E Deus não deixa a porta fechada para nós. A porta sempre estará aberta. Aleluia. Se não recebemos, é porque não buscamos. Levante as mãos para os céus. Nós vamos orar com esses irmãos. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida deles. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa igreja. Vai ser fogo para todo lado. Vai ser já para inimigo estranho para todo lado. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer. Pai querido e santo, eis aqui as tuas servas, Jesus, que tem crido